né, o governo federal, o Ministério da Saúde também, a gente acaba utilizando os dados. Nós temos que lembrar que a situação epidemiológica é muito importante quando você adota esse tipo de conduta. Então, primeiro nós temos casos importados, que o que é caso importado? Vale a pena a gente chamar a atenção aqui, todo mundo já ouviu. São pessoas que vêm de fora e que acabam trazendo, na verdade, a doença para aqui, seja um estrangeiro, seja um brasileiro. Outro, na verdade, é quando você tem um caso de transmissão local, que é quando uma pessoa que trouxe o caso de fora transmite para alguém daqui e você consegue identificar essa linha de transmissão. Foi o caso que foi bem noticiado por todo mundo, por isso a gente pode falar aqui da paciente de Feira de Santana. Então, tinha uma paciente de Feira de Santana, transmitiu para a funcionária dela, que transmitiu para a mãe e posteriormente para o pai. Isso é transmissão local. Mas a transmissão sustentada, a transmissão comunitária, essa já é uma situação um pouco mais complicada. Nós ainda na Bahia, até então, na manhã de hoje, não temos essa notícia, mas São Paulo e Rio de Janeiro já é diferente, por isso que as medidas foram tomadas de certa forma mais rápidas e, vamos dizer assim, mais enérgicas. Então, essas medidas em relação a fechar escolas, nós sabíamos que em um momento ia acontecer. Acabou acontecendo agora. Alguns locais optam por esperar um pouquinho até a evidência da transmissão sustentada, transmissão comunitária, a exemplo como nós falamos de São Paulo e Rio de Janeiro. Outros colocam naquela maneira. Se já aconteceu lá, naturalmente vai acontecer aqui também e acaba se antecipando. Mas, repito, geralmente essas medidas, eu acredito, sempre, na verdade, são baseadas por pessoas técnicas, né, que estão assessorando o prefeito, que estão assessorando o governador. Eu não tenho dúvida disso, o Ministério da Saúde. Então é uma atitude sim de prevenção, mas temos que lembrar que se é para fechar a escola, se é para, na verdade, as pessoas terem restrição social, que realmente façam, né? Então que não fiquem fazendo festas, que não frequentem, né, façam um tipo de cinema, teatro, que também já teve essa determinação, todo mundo junto ali acaba transmitindo também. Então, se for para suspender a escola, que realmente faça restrição social e não utilize somente o fato de não ir à escola para outras ações, né? Entendi. Então, muito se comenta sobre a questão da taxa de letalidade. Ela vai crescendo conforme a idade desse paciente. Em idosos acima de 80 anos, ela aumenta em até 7 vezes. Então, você se protegendo, você protege também o seu familiar, não é isso mesmo? Exatamente, olha. Aí entra uma coisa importante de chamar a atenção em relação ao coronavírus. É o medo do novo, né? Então todo mundo, novo coronavírus, que é uma variante dos vírus que já existiam desde a década de 60, causando infecções relativamente simples. Então, desde a década de 60, os coronavírus, se você fizesse um exame para identificar alguma patologia respiratória, já estava lá, coronavírus. Porém, em 2002, vem o SARS, com a taxa de letalidade de 10% na China. Em 2012, vem o MERS, 2012, 2013, com a taxa de letalidade de 35% em média. Quando aparece esse novo coronavírus, essa nova variante, e aí as pessoas ficam com medo, porque é o medo do novo. Então, assim, é importante chamar a atenção nesse momento que 80 a 85% dos casos vão ser casos, na verdade, assim, de certa forma, simulando muito mais um resfriado comum. Não é nem gripe, porque resfriado comum o paciente tem coriza, né, o nariz escorre, ele tem o nariz entupido, ele tem uma dor no corpo, ele tem uma febre, mas uma febre baixa. Já um quadro de gripe, que ele pode simular também, já é um quadro um pouco mais grave. Ele tem, na verdade, dor no corpo, a febre é mais alta, ele fica mais prostrado. Então, simula um quadro comum. Você vai ter 85%. 10 a 15% vai precisar internar. 5% dos pacientes vão precisar de UTI. A gente protegendo, a gente acaba protegendo toda a comunidade em si. É importante falar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações com o infectologista aqui na Pituba, Zé, com você no estúdio. Olha, Henrique, muito obrigado aí, as dicas do infectologista Dr. Robson. Parabéns aí, a gente vai aprendendo, você de casa vai aprendendo. Você que está em casa, você que é idoso, você que estava indo para a escola, acabou, hein? O prefeito suspendeu aí as aulas na rede municipal e proibiu também a abertura de academias para funcionamento normal. Está proibido academias e escolas particulares, rede municipal, tudo isso está proibido, tá bom? Então a gente volta já já com o Dr. Robson, com o Henrique Oliveira, dando mais dicas sobre o coronavírus que está chegando. Na Bahia já são 9 casos e acabamos de saber que tem um senhor de 70 anos, já vamos com o repórter ao vivo de lá, já numa semi-intensiva, o estado um pouco delicado desse senhor, veio da Europa e trouxe o coronavírus, 70 anos de idade. Eu volto já aí, e daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto. Gomes Nascimento, uma criança de 11 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida. Onde é que foi isso? Exatamente isso, Zé. Foi aqui de onde nós falamos ao vivo agora. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, nos dando a honra da audiência. Essa é a rua Santíssima Trindade, fica aqui no bairro de Sussuarana Velha. Isso aconteceu ontem à noite por volta das 11 horas. A criança de 11 anos estava dormindo, Zé.
ela estudava pela manhã, então tinha o costume de dormir bem cedo, quando de repente facções rivais entraram em confronto mais uma vez aqui em Sussuarana. Um dos disparos acabou atingindo a cabeça de Dominique Oliveira, de 11 anos, que estava dormindo. A mãe, assustada, começou a gritar por socorro. Um vizinho da vítima prestou socorro a Dominique para o Hospital Geral Roberto Santos, mas infelizmente a criança não resistiu aos graves ferimentos. Nós vamos agora até o local. Nós estamos aqui na Rua Santíssima Trindade, só para você se situar. Aqui dá acesso à principal, a Ulisses Guimarães, aqui em Sussuarana. Do outro lado fica a Avenida Gal Costa. A gente percebe a todo momento que a Polícia Militar está passando por aqui, fazendo rondas. Militares da Patamo também estão na região aqui fazendo rondas para evitar novos confrontos, né? Mas agora nós vamos acompanhar aqui ao vivo, no Balanço Geral, Rio do Paraíso com a gente, vamos mostrar o apartamento, a casa, aqui neste conjunto habitacional, onde a criança de 11 anos, Dominique Oliveira, morava, com a mãe, o pai, exatamente do lado esquerdo, nesta casa que Dominique morava, esta casa aqui. O quarto dela fica na parte do fundo do imóvel. E nós vamos agora percorrer o mesmo caminho que os peritos, né, fizeram agora há pouco a perícia aqui. A troca de tiros acontecia entre aqui o bairro de Sussuarana e o bairro de São Marcos, de acordo com informações da polícia. Já há alguns dias que existe essa guerra entre facções pela disputa do tráfico de drogas, quando de repente uma bala atingiu, observe, a janela do quarto onde dormia Dominique. Apenas uma bala entrou pelo quarto e acertou a cabeça da criança de 11 anos. É possível ver, Rio do Paraíso, seu lado esquerdo aqui? Acompanha o fio aqui, Rildo? Olha só, no lado esquerdo, as marcas dos disparos. Lado direito, praticamente a parte do fundo aqui do imóvel, marcas de tiros por todos os lados. Isso foi ontem à noite, foram momentos de pânico para os moradores aqui da Sussuarana Velha. Muitos tiros foram disparados e a criança, infelizmente, foi baleada quando estava dormindo. Ela não estava brincando aqui no fundo, não estava se divertindo na rua, até por conta do horário. Já passava das 11 horas da noite, ela tinha o costume de dormir sempre cedo, porque estuda no turno matutino. Então, por volta de 6h30 da manhã, ela já era vista na porta de casa esperando o transporte. Infelizmente hoje não foi assim. A rotina da família foi mudada completamente. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, Zé, o corpo de um homem foi encontrado exatamente aqui, do outro lado, em frente ao quarto onde Dominique dormia. De acordo com informações da polícia, este homem seria o alvo dos traficantes. Este homem estaria também trocando tiros com os rivais. Ele passou do outro lado correndo e os outros traficantes atirando nele, e foram os tiros direcionados para este homem. Uma bala acabou atingindo a janela do quarto de Dominique. O corpo deste homem, não identificado, um homem de 19 anos aproximadamente, foi localizado pelos moradores, que chamaram a polícia. E agora há pouco o Departamento de Polícia Técnica veio até aqui, fez todo o trabalho de perícia e o corpo deste homem foi removido. Agora há pouco o corpo de Dominique também foi removido do Hospital Geral Roberto Santos, porque ela foi socorrida para lá por um vizinho, assustado com o grito de socorro da mãe, que ficou desesperada ao chegar no quarto e ver a filha toda ensanguentada, filha de 11 anos que foi baleada na cabeça enquanto dormia. A nossa equipe de reportagem conversou com a vizinha de Dominique. Um relato emocionante que a gente acompanha agora. Dominique era uma menina doce, meiga, estudava com meu menino. Às 6 horas da manhã a gente descia, ela já estava aqui embaixo pronta para ir para o colégio. E hoje aconteceu isso com ela, é muito doloroso. E cresceu com meu menino, todas as fotos dela, meu menino. Então é muita tristeza. Nem dentro de casa a gente tem mais segurança.
pedindo segurança a Jesus, né? É ele que tem que dar segurança pra gente, que é uma dor que a gente não espera, nunca esperei isso, e a gente tá passando por isso agora, essa dor de Dominique. A gente volta a falar ao vivo aqui de Sussuarana Velha, na parte dos fundos aqui do imóvel, e é assustador você ter que noticiar que uma criança de 11 anos de idade estava neste quarto aqui, dormindo, quando durante uma briga entre facções rivais, durante um intenso tiroteio, uma bala acabou atingindo aqui a janela e acertando a cabeça de Dominique Oliveira, que chegou a ser socorrida para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Repito, Dominique não estava brincando, até por conta do horário, já passava das 11 horas da noite. Ela estava dormindo, porque tinha que estudar hoje pela manhã. Imagens gravadas por um celular mostram o momento do intenso tiroteio. Foram muitos tiros. Para você que acompanha o Balanço Geral, isso aconteceu ontem à noite, aqui na rua Santíssima Trindade, no bairro de Sussuarana Velha. O vídeo mostra o barulho, a escuridão e o barulho dos tiros. Muitos tiros, inclusive é possível ouvir disparos realizados de arma de grosso calibre, submetralhadora, pistola, revólver calibre 38, de acordo com informações do perito. Inclusive, o homem que foi localizado morto aqui hoje, ele tinha 21 perfurações por arma de fogo. Provavelmente quem atirou descarregou uma pistola no corpo deste homem, para você ter a noção da brutalidade deste homem. Ouça aí o barulho dos tiros disparados ontem à noite aqui em Sussuarana Velha. Sai daí, Leone. Sai daí. Sai, Wellington. Eu vou estar na janela do vasculhante. Sai daí, Leone. Sai daí. Sai, Wellington. Eu vou estar na janela do vasculhante. A gente acompanha o nervosismo de quem estava filmando e o desespero dos moradores. Eu, inclusive, conversei com algumas pessoas, elas não aceitaram gravar a entrevista. A maioria dos moradores aqui, o povo ainda muito assustado com o que aconteceu, mas eles relataram para mim que teve gente se escondendo debaixo da cama, teve gente se escondendo debaixo da mesa, gente desligando TV, desligando o rádio, todo mundo assustado com o barulho dos tiros e tentando se proteger de alguma maneira. Infelizmente, a criança que estava dormindo, uma criança de 11 anos, que estava dormindo, foi atingida por uma bala. A bala que acertou a cabeça da garota de 11 anos, que chegou a ser socorrida para o Hospital Roberto Santos e não resistiu aos ferimentos. Estamos em um conjunto habitacional, vamos dar um giro aqui, Rio do Paraíso, e a movimentação aqui é bem pouca, né? Movimentação super tranquila, em um horário que costuma ser movimentado, horário de chegada dos estudantes, até saída também dos estudantes, mas o que a gente percebe é a tranquilidade neste momento. As pessoas, repito, elas continuam assustadas com o que aconteceu ontem. Elas continuam com muito medo do que pode vir a acontecer, apesar do reforço do policiamento. E a gente percebe isso. Vamos voltar agora aqui para a principal, que é a rua Santíssima Trindade. Esta rua dá acesso à Avenida Gal Costa também, liga a Avenida Gal Costa ao bairro de Sussuarana. A gente volta agora para a pista principal e a gente percebe que o policiamento foi reforçado aqui no bairro de Sussuarana. Militares da 50ª Companhia e militares também da Patamo passam a todo momento aqui. Observe que ali do outro lado é a Gal Costa e, segundo informações das autoridades, essa guerra entre facções acontece entre traficantes do outro lado do bairro de São Marcos e traficantes aqui do bairro de Sussuarana. Infelizmente, desta guerra, uma vítima de bala perdida, uma criança de apenas 11 anos de idade, que estava dormindo, acabou sendo baleada na cabeça. É a violência que, infelizmente, a polícia vem trabalhando para combater a violência, mas a cada dia que passa, os moradores, principalmente aqui de Sussuarana,
estão vivendo momentos de pânico e de terror. Zé. Agora você veja até quando a gente vai aguentar um negócio desse. Eu posso estar enganado, Gomes, você venha comigo aqui. Não é o segundo caso em menos de uma semana, não? Que uma jovem morre de bala perdida nessa mesma região? Ou eu estou enganado? Aí mesmo, exatamente aí. Semana passada, uma jovem morreu também na bala perdida. Me confirme aí. Olha, Zé, eu vou tentar confirmar se ela foi morta por bala perdida com a Secretaria de Segurança Pública, mas não é o primeiro caso, isso você tem razão. Inclusive, há cerca de 10 dias, a nossa equipe de reportagem fez um link ao vivo para o Balanço Geral, exatamente de onde falamos ao vivo, a poucos metros daqui, na principal. Exatamente por conta dos vídeos. Lembra dos vídeos que foram divulgados nas redes sociais de um intenso tiroteio que aconteceu entre as mesmas facções aqui de Sussuarana e do bairro de Pau da Lima e de São Marcos. Então, há cerca de 10 dias, um outro homem também foi baleado. Este teria envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, o agravante deste caso aqui, que nós estamos falando hoje, é de uma criança. Uma criança de 11 anos de idade que estava dormindo. O que as pessoas estão comentando aqui é o seguinte: não estamos seguros nem dentro das nossas próprias casas. As pessoas estão assustadas, elas estão praticamente escondidas dentro de casa, mas estão se sentindo inseguras ainda assim, estão com muito medo, porque elas me informaram o seguinte: Gomes, é tiroteio aqui o tempo todo, apesar do trabalho da polícia. Temos visto aqui viaturas da polícia a todo momento passar. Inclusive ontem, a polícia havia acabado de passar, uma viatura havia acabado de passar, quando de repente o tiroteio começou por volta das 11 horas da noite. Inclusive foi uma viatura da Patamo, primeira viatura a chegar aqui no local, mas quando chegou aqui a vítima já estava no carro do vizinho, então os policiais ajudaram, no socorro, o vizinho prestou socorro para a vítima, mas infelizmente por conta dos graves ferimentos, a criança de 11 anos, Dominique Oliveira, não resistiu. Mas as pessoas, repito, as pessoas estão assustadas e estão se sentindo inseguras dentro das suas próprias casas. Exatamente porque elas não sabem o que pode acontecer. Porque a qualquer momento pode acontecer um outro tiroteio, uma outra troca de tiros. E eles ficam se perguntando aqui: e aí, será que mais um inocente vai ser baleado? Mais um inocente vai ser morto por conta desta guerra entre facções, pela disputa do tráfico de drogas aqui em Sussuarana? Fica esse questionamento por parte dos moradores aqui deste conjunto habitacional que fica em Sussuarana Velha, em Salvador. Zé. Valeu, meu querido Gomes Nascimento. E aqui a gente roda, é o jornalismo Record TV Itapuã não para. Tudo sobre o coronavírus. E atenção, escolas particulares, municipal, academias. O prefeito acaba de baixar um decreto, 15 dias, cinemas, teatros, 15 dias, tudo está suspenso. Não tem cinema nessa terra, teatro, museu, centro de convenções, 15 dias. Mesmo com a rotina alterada, é possível encontrar alguns passageiros levando a vida de forma mais natural possível. O aeroporto de Salvador tem adotado algumas medidas para minimizar e alertar a população para o vírus. Um aeroporto praticamente deserto. Nos check-ins, as filas deram lugar ao vazio. Passageiro por aqui só em caso de necessidade. É uma viagem que não dava para ser adiada. Bom dia. Infelizmente não. A trabalho? A trabalho. Pelos corredores era comum ver pessoas com máscaras na tentativa de se proteger, principalmente na hora do voo, por ficar um tempo confinado na aeronave. Ambiente fechado com várias pessoas, prática que deve ser evitada, segundo orientação de especialistas. Mas, diante do atual cenário, a rotina do Aeroporto Internacional de Salvador parece não ter mudado, apesar de uma nota da Infraero afirmar que desde janeiro o terminal tem adotado medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Dentre as medidas preventivas estão alertas sonoros, que deveriam ser emitidos a cada 10 minutos e em 4 idiomas. Mas a nossa equipe está aqui há cerca de 1 hora e desde que chegou ainda não ouviu qualquer informação. Materiais informativos falando dos sintomas da doença e do risco de contágio também seriam distribuídos assim, em áreas de grande circulação. Mas a gente está aqui, na praça que concentra os restaurantes e lanchonetes e não teve acesso a nenhum material.
Dispensers com álcool gel foram disponibilizados nas pilastras do aeroporto e também nos estabelecimentos comerciais. Além disso, foi elaborado um plano de contingência em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os funcionários receberam treinamento para aplicação desse plano, que são os procedimentos adotados no caso de passageiros com sintomas do vírus. Apesar do plano prever também o funcionamento do posto da Anvisa por 24 horas, nesse momento de alerta decretado pelo Ministério da Saúde, nós encontramos a unidade do aeroporto de Salvador fechada, com informativo de funcionamento só depois das 8 da manhã. Enquanto isso, cada cidadão vai alterando a rotina como pode. Essa família já estava com as férias programadas, não cancelou a viagem, mas sabe que os passeios no destino serão alterados. Preocupação sim, né? Mas é o único dia que a gente tem para tirar umas fériasinhas, 10 dias só, né? Então não dá para perder o ânimo, né? Não tem como perder, né? Das crianças, como é que eu convenço elas que não vai dar para ir pro Beach Park mais, né? Uns 3 meses esperando já por esse dia, então infelizmente tem que ir. Eu não sei o que é pior, né? Se é ficar aqui ou o destino, né? Então tem que ir. Aeroportos vazios, cinemas vazios e o certo é o povo ficar em casa. Principalmente a criançada, a garotada, que as escolas hoje não vão funcionar a partir de hoje. Várias escolas particulares já não funcionaram. O prefeito acaba de baixar o decreto proibindo a abertura de escola da rede municipal, particular e academia. E você, criançada, viu, mamãe? Não deixa sair de casa, não. É dentro de casa. Você, vovó, dentro de casa. Vamos aguentar 15 dias dentro de casa? 15 dias dentro de casa. 15 dias dentro de casa. É isso que eu quero. Vovô, papai, 60 anos, criançada que não vai para a escola é dentro de casa. Não é para causar pânico, não é para causar alarde, nada disso. Mas a prevenção, para que esse vírus não tome conta. Tudo isso que não aconteceu na Itália, a gente agora vai tomar as rédeas aqui. E precisamos obedecer às regras. Temos que entender, você, Dona Maria, seu João, que tem acima de 60 anos de idade, casa. Ah, mas eu tenho que vender minha fruta. Você vai vender seu abacaxi, você vai vender depois. Porque agora o vírus está aí querendo você. Justamente você, o mais idoso. E ele é impiedoso. Portanto, segura em casa, vovó. Segura em casa. E principalmente a criançada. Vocês hoje não vão para a escola, mas não é para ficar no meio da rua jogando bola, brincando. Casa. Aproveita, estuda, vê TV, descansa. Até esse vírus ir embora. Porque eu achei a decisão, coloca para mim no fundo aqui, não sei se o prefeito está me ouvindo, deveria estar com o fone, tá me ouvindo o prefeito. Então, quero parabenizar, e ontem eu fiquei pensando nisso. E Salvador, como é que vai ficar? Como é que vamos ficar, Salvador? E aí acorda o prefeito, toma uma decisão belíssima, sabe? Acertada. Parabéns. Suspender as escolas. E é preciso que vocês, pais, entendam. Essa suspensão é bom para todos nós. Agora, a criança tem que ficar em casa. Vamos saber do prefeito, da Maíra Portela, quais são as outras providências. A gente sente muito. Eu sei que o prefeito toma uma decisão dessa, mas no fundo, no coração dele, está sentido. Não só pela escola, pela educação, pela saúde, e outros. A cidade precisa rodar, a máquina precisa rodar. Imagina o centro de convenções, a quantidade de pauta que estava marcada, hein, prefeito? Boa tarde, Maíra, boa tarde, prefeito. Pois é, boa tarde. Já passo então aqui para o prefeito Assemineto já para responder, né, sobre esse decreto e essas medidas de prevenção, né, que foram adotadas hoje. Boa tarde, Zé. De fato, Zé, o que a gente vê no mundo todo é que as cidades que se anteciparam, que tomaram medidas preventivas, tiveram muito melhor resultado no combate à disseminação do coronavírus. Salvador, graças a Deus, não está entre as cidades com o maior número de casos no Brasil. No entanto, eu me perguntei, eu disse, poxa, será que eu vou esperar as coisas piorarem? Será que eu vou esperar as coisas se agravarem para decidir? Então resolvi que não.
como cidadão, como pai e, é claro, como prefeito, decidir, Zé, adotar essas medidas que, ao meu ver, são fundamentais para proteger a cidade e proteger a vida das pessoas. Então, vamos a elas. A primeira medida é determinar, a partir de quarta-feira, a suspensão de todas as aulas na rede municipal de ensino, assim como também na rede particular. Isso vale para escolas, isso vale para universidades e todas as instituições particulares de ensino. A medida vale por 15 dias, podendo ser prorrogada caso a situação assim exija. Da mesma forma, estamos suspendendo a partir de quarta-feira o funcionamento de academias e de cinemas. São lugares que, comprovadamente, por serem lugares fechados, com ar-condicionado, de grande circulação, têm facilidade de transmissão do vírus. Então, estão suspensas as atividades nesses estabelecimentos. Determinamos também o fechamento dos parques municipais. Fechamento por tempo indeterminado dos parques municipais. Colocamos como obrigação para o funcionário público de Salvador acima de 65 anos que faça trabalho remoto, ou seja, todos os funcionários públicos municipais que tenham acima de 65 anos vão trabalhar de casa, exceto aqueles que estejam ligados a áreas essenciais da prefeitura. Da mesma forma, determinei a suspensão imediata das férias e licenças de todos os funcionários municipais ligados à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria de Promoção Social, à Guarda Civil Municipal, à Defesa Civil e ao gabinete do prefeito, também para dar exemplo. Mais uma medida, Zé, foi determinar que nas inaugurações municipais elas vão acontecer de portões fechados, sem a participação de ninguém, exceto das autoridades e da imprensa. Também ainda adotamos mais uma medida. O aposentado e pensionista que tem a obrigação de se recadastrar na Diretoria de Previdência todo ano, dessa vez não vai precisar se recadastrar, está suspensa essa exigência por tempo indeterminado, porque a gente faz um apelo, principalmente para as pessoas de maior idade, que elas fiquem dentro de casa, não saiam. Quanto menos elas se exponham a aglomerações e a espaços públicos, melhor. E a Prefeitura não descarta novas medidas que poderão vir a ser adotadas com o tempo, caso a situação se agrave e, é claro, exija. Agora, prefeito, os pais ficam muito preocupados, né, quando se fala em suspensão das aulas, porque muitos trabalham o dia inteiro, não tem condição de ficar com as crianças e sair para trabalhar. Então, como é que a Prefeitura também está vendo essa questão de dar essa assistência também para essas famílias? Olha, tem uma coisa em relação aos alunos que estudam em tempo integral, são cerca de 130 escolas municipais que funcionam em tempo integral. Eu hoje falei mais cedo com o secretário de Educação, o Bruno Barral. A nossa ideia é assegurar a refeição para esses alunos enquanto não tiver aula. Nós estamos montando um esquema especial que vai ser anunciado amanhã, nós vamos divulgar os detalhes, porque esses alunos normalmente têm 5 refeições na escola. Nós estamos avaliando se vamos dar 1 ou 2 refeições para que os seus pais busquem essa refeição na escola, seguindo todo o protocolo, distância de 1 metro, os nossos funcionários devidamente preparados com esquema de proteção, refeições provavelmente mais reforçadas para compensar o fato de não serem 5. No entanto, essa medida a gente vai tomar. E vamos avaliar também se é possível dar algum apoio para aquelas crianças que estudam apenas um turno. Elas não têm 5 refeições, não dependem das refeições do município, mas a gente quer dar algum tipo de apoio. Todos esses detalhes estão sendo discutidos hoje pela nossa equipe da Secretaria de Educação, serão anunciados amanhã e terão validade a partir de quarta-feira, quando a suspensão começar a acontecer. E em relação à fiscalização, prefeito, dos estabelecimentos agora que devem seguir o decreto, né? Como os cinemas, como as academias, como as instituições particulares, como fazer também essa fiscalização e o que acontece com quem descumprir? Bom, nós vamos, a partir de quarta-feira, quando vale o decreto, agir com muito rigor. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é responsável pela concessão de todos os alvarás de funcionamento na cidade, ao lado da Guarda Civil Municipal e da Vigilância Sanitária, vão montar uma equipe conjunta para visitar os cinemas, as academias de ginástica, as escolas particulares, universidades particulares. Quem descumprir o nosso decreto vai estar sujeito a todas as penalidades, que vão de multa até mesmo a possibilidade de suspensão
do alvará, nós podemos cassar a licença de funcionamento dessas entidades. Eu, no final de semana, quando no sábado decidi proibir eventos acima de 500 pessoas, tive o cuidado, por exemplo, de manter contato com o Bahia e o Vitória, de pedir à minha equipe que falasse com a Federação Baiana de Futebol, pedir à minha equipe que falasse com os dirigentes do Centro de Convenções, do Teatro Castro Alves, da Arena Fonte Nova, dos principais estabelecimentos. E quero aqui dizer que todos receberam com solidariedade e compreensão a decisão da Prefeitura. É assim que a gente espera que hajam os cinemas, as academias e as escolas. Caso não o façam, nós vamos tomar as medidas punitivas necessárias para garantir o total e absoluto cumprimento do decreto. Agora é importante também a conscientização da população, né? Vai ser feito algum trabalho também de conscientização da população para que as pessoas entendam que elas precisam sim ficar em casa e não ir para uma praia, ou ir para um shopping, ou ir para um bar, porque já adotou essas medidas, as crianças não vão estar indo para a escola, às vezes alguns trabalhos vão liberar também funcionários. Agora há pouquinho eu acabei uma reunião com a minha equipe de comunicação, antes de começar a entrevista aqui com vocês, exatamente definindo campanhas de utilidade pública que nós vamos fazer a partir de agora, nos principais veículos de comunicação. Temos contado muito com a ajuda de vocês têm sido essenciais para informar a população. De fato, não há outro tema hoje que preocupe tanto o Brasil, apesar da gente ter que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Semana passada eu abordei o problema da dengue, da zika e da chikungunya. Hoje nós falamos aqui um pouco da Operação Chuva, que começa a partir de abril, mas a atenção geral está voltada para o coronavírus. E é preciso mesmo, porque apesar de eu não defender o alarmismo, não tem por que ter alarmismo, mas tem que ter muita atenção, muito cuidado e muita precaução, porque se a gente prevenir, a gente vai evitar o que está acontecendo em outros lugares, como na Itália, por exemplo, com essa quantidade de mortos. O Brasil é um país muito grande, continental, que tem problemas na rede pública de saúde e só tem um caminho, a prevenção. E isso passa por decisões como a que tomamos hoje, e isso passa por uma postura muito firme por parte do cidadão. Prefeito Zé tem uma pergunta no estúdio para a gente. Bom, prefeito, a vida ela tem que andar. O senhor tomou uma decisão importante, mas a vida tem que andar. Eu estou aqui trabalhando, o Fábio está aqui já dirigindo a empresa, todo mundo está trabalhando aqui, né? Você está na prefeitura. Agora, é preciso dizer ao povo que não existe pânico, não existe tsunami, não existe nenhum furacão. Isso aí são medidas que precisam ser tomadas para que o povo tenha a exata consciência do que pode vir a acontecer se essas medidas não forem tomadas. Aqui já chega para mim a seguinte pergunta: prefeito, tem 2 circos funcionando em Salvador. Esses 2 circos também, obviamente, serão fechados. E outros estabelecimentos que a prefeitura tiver acesso, correto? E outra, e os navios que estão chegando aí? Correto. Bom, Zé, em relação aos circos e espaços culturais, as medidas que nós tomamos para cinemas também valem para esses equipamentos. Então, no decreto, eles estarão contemplados e a partir de quarta-feira o funcionamento estará proibido. Você falou uma coisa muito importante. Essas medidas são preventivas. Para quê? Para que a gente evite o pior. Veja o que está acontecendo na Itália. O país inteiro em quarentena. As pessoas proibidas de sair de casa para o que quer que seja. A Espanha, algumas regiões já tiveram que adotar a mesma medida. Ora, por que a gente está fazendo no Brasil agora essas restrições, principalmente aqui em Salvador? Por um motivo, para evitar que a situação chegue lá. A gente pode evitar uma situação de crise, uma situação de caos. Agora, para evitar, tem que começar agora. Eu ontem estava vendo, Zé, várias matérias. A Coreia do Sul deu um exemplo extraordinário, porque eles se anteciparam. Essas medidas restritivas começaram quando os primeiros casos surgiram. Aqui em Salvador, até então, nós temos 4 casos confirmados até o final de semana. É pouco, é pouco. Houve alguma morte? Ainda não. E por que a gente vai esperar? Vai esperar o quê? Que os casos se multipliquem, que aconteçam as mortes? Não. Então, as medidas agora, e contando com a participação do cidadão, a gente pode evitar que as coisas piorem muito para o futuro. Prefeito, muito obrigada pelas informações. Agora, a gente volta aí no estúdio com você. Prefeito, em relação a mercado, tá? A mercado, você acha que tem a necessidade da gente fazer um estoque de mercado? Como é que vocês vão trabalhar isso? Pelo que você está percebendo na cidade. Temos 9 casos. Não é motivo de alarme, volto a dizer, não é motivo de alarme. O que está existindo aqui
é uma prevenção e tem que existir essa prevenção. O governo do Estado precisa se mobilizar também e dar um esclarecimento em relação ao que tem de Estado. O município, o prefeito já fez. Eu pergunto, o alarme, a confusão, o pânico, só dá dor de cabeça. A prevenção tem que existir. Você acha necessário, por exemplo, Dona Maria para o mercado, fazer o mercado para o mês inteiro, prefeito? Olha, Zé, por enquanto a gente quer evitar esse tipo de recomendação, porque isso pode gerar um pânico nas pessoas, isso pode gerar uma corrida desenfreada pela compra de alimentos, pela estocagem de alimentos. Não é o caso para a cidade do Salvador. Nós estamos agindo rigorosamente dentro do protocolo. Tudo isso é técnico, não é uma decisão apenas do prefeito. Antes de eu tomar essa decisão, eu ouço vários técnicos. E aí os protocolos, eles recomendam, Zé, decisões que são progressivas. Nós estamos, inclusive, antecipando medidas duras que ainda sequer eram exatamente necessárias para o momento, mas que eu quero tomar para evitar que haja algo pior. Outras medidas poderão ser adotadas. Por exemplo, fechamento de shopping center, fechamento de restaurantes e bares, fechamento de templos religiosos, tudo isso poderá vir a acontecer, mas ainda não é o caso. Não se justifica esse tipo de medida, como não se justifica uma corrida ao supermercado para ter estocagem de alimentos. Caso as necessidades mudem, caso os fatos imponham novas mudanças, nós vamos estar prontos para enfrentar a situação de crise. E o prefeito, 24 horas pronto para decidir quando for necessário, como fizemos na manhã de hoje. Prefeito, outra pergunta. É importante a conscientização da população, né, para também não chegar a esse extremo, porque isso vai abalar muito a economia, né, prefeito? Pois é, não. Além do abalo na economia, veja que Salvador é uma cidade que vive muito do turismo. O turismo no mundo inteiro está abalado. Zé citou no começo da sua matéria, o Centro de Convenções acabou de abrir, acabou de funcionar os primeiros eventos, já tem que suspender, não tem jeito. Infelizmente, temos que viver com essa contingência. Inclusive, com relação à área econômica, eu já pedi ao secretário Tinoco, que é o secretário de Cultura e Turismo, que sente com todos os envolvidos no setor e vamos analisar se existem medidas que a Prefeitura possa adotar para diminuir o efeito no principal setor econômico da cidade, que é o setor do turismo. Agora, toda a cadeia de serviços, de produção, de comercialização está envolvida nisso. É por isso que a gente precisa agir com cautela e não pode ter alarmismo. Graças a Deus, a situação de Salvador não indica algo mais grave, mais crítico, e se a gente trabalhar com prevenção e se antecipando, se Deus quiser, nós vamos evitar essas situações mais graves. Bom, prefeito, em relação aos ônibus, o povo acorda de manhã cedo em Piripiri, Paripe, subúrbio de Salvador, Mata Escura, Sussuarana, Pernambués, Nova Brasília, enfim, de todos os 4 cantos da cidade que você conhece muito bem. Eles acordam, têm que trabalhar e vão no ônibus. Está todo mundo preocupado em relação aos ônibus, que ali é uma aglomeração só durante 1 hora, 1h30. O senhor ontem, junto com o governador, baixaram um decreto, eu achei legal da parte dos dois, né? Nesse sentido aí, governo e município, os dois juntos. Queria que você explicasse esse decreto aí. Olha, Zé, hoje à tarde a Secretaria Municipal de Saúde se reúne com a Secretaria Estadual de Saúde e com todos os operadores do transporte público de Salvador. Isso vale também, é claro, para o metrô e para o ônibus, que acabam transportando uma quantidade muito grande de pessoas. E vamos desenhar um protocolo ao lado dos empresários que exploram os serviços para ter validade já a partir de amanhã, que vai prever uma série de medidas no sentido de melhorar o ambiente, de diminuir o risco de contaminação no transporte público da cidade. Medidas também que terão que ser estendidas para as estações de ônibus e estações de metrô. A gente não pode parar o transporte público de jeito nenhum, ele é essencial para a cidade, mas, assim como estamos fazendo em outras áreas, vamos ter um protocolo específico e vamos impor uma série de regras e obrigações para os empresários a fim de melhorar o ambiente no transporte público da cidade. Bom, prefeito, em relação a outra pergunta importante que eu não posso deixar de falar, em relação às partidas de futebol do Campeonato Baiano, partidas realizadas aí, Bahia e Vitória, são 12 times, jogando no Barradão, jogando na Arena Fonte Nova, e no interior já é com o Estado, mas aqui em Salvador, em relação a essas partidas.
ô Zé, elas terão que acontecer de portões fechados e, portanto, sem a presença do público. Eu, no final de semana, falei com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, falei com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, através do presidente do Conselho, Fábio Mota, falei, pedi que o meu chefe de gabinete falasse com o presidente da Federação Baiana de Futebol, informando a medida que estávamos baixando no sábado. Depois eu acompanhei que a Confederação Brasileira de Futebol, ela suspendeu todos os campeonatos nacionais, inclusive havia muito questionamento nas minhas redes sociais do torcedor do Vitória, que tem um jogo importante contra o Ceará na quarta-feira, teria, né, pela Copa do Brasil, e não há como a gente abrir exceção. O estádio de futebol é um espaço propício à contaminação, à disseminação do vírus. Então, caso o Campeonato Baiano seja mantido, ele terá que acontecer de portões fechados. Caso eu penso o melhor caminho, né, é apenas uma sugestão ao presidente da federação e aos clubes que suspendam, como eu vi agora que o Campeonato Paulista, a Federação Paulista suspendeu o campeonato. Mas nós vamos impedir a aglomeração de pessoas nos estádios de futebol aqui na capital também. Bom, prefeito, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, viu, pela sua disposição, estar aqui falando de frente. A atitude é acertada, sem sombra de dúvida. A prefeitura tinha que tomar uma atitude e tomou. É isso aí, uma atitude de prevenção, não é de alarde, para que esse vírus não tome conta da cidade. Não vai tomar. Prevenção essa sendo feita e conte com a Record TV Itapuã. E a gente abraçou essa ideia. Prevenção acima de tudo. Não alarde, pânico e terror, que não há motivo para isso, mas sim de prevenção. Obrigado a Maíra Portela e ao prefeito. Obrigado, Zé. Uma boa tarde. Vamos todos trabalhar juntos. Mais uma vez eu digo, o cidadão tem um papel fundamental nisso. Eu acho que com a união de todos nós, o Brasil supera o coronavírus, se Deus quiser, com uma situação muito menos grave do que aconteceu em outros países do mundo. E a prefeitura vai estar aqui pronta para tomar todas as decisões no momento certo. Obrigado, Maíra. Mas será que diante desta pandemia, o baiano tem mudado os hábitos no dia a dia? A repórter Juliana Amaral traz um resumo para a gente. A praia não ficou lotada como num domingo normal de verão, mas também não estava vazia. Apesar das recomendações de prevenção ao coronavírus, muita gente optou por manter a rotina de cidade litorânea e aproveitou o dia de calor perto do mar. A gente tem que manter uma consciência que existe um problema, mas também temos que levar nossa vida naturalmente. Porque tendo todos os cuidados em aglomeração, mas também a gente não pode deixar de viver por um vírus que, na verdade, são algumas classes só que são mais atingidas, né? Eu tenho filha pequena também com baixa imunidade, mas a gente não pode parar nossa vida por causa disso. No primeiro fim de semana, depois da confirmação de casos da doença na capital baiana, o comportamento do soteropolitano não mudou muito, segundo este vendedor que trabalha na praia. A relação continua a mesma, pega na mão, abraça, normalmente, continua normal. Mas já tem gente dando um jeitinho de se prevenir sem perder a simpatia e o contato com as pessoas. Eu estou procurando agora me precaver de todos os níveis, né, agora, né? A gente não pode brincar mais com essa doença, que é coisa séria e grave, a gente tem que ter maior atenção. Eu estou usando muito álcool gel, até para se cumprimentar, eu estou cumprimentando pelos pés, não posso tocar mais as mãos, porque eu sei que é uma via muito de transmissão, né? E outra coisa, até para a gente falar próximo com as pessoas, a gente tem que botar a mão para frente para poder não estar aí se infectando, que a coisa é séria, a gente tem que levar mais a sério isso aí. Neste bar, na orla da capital, o dono tenta manter o mesmo atendimento com algumas diferenças. Manter sempre o máximo de disponibilidade de sanitização, né? Tanto o sabão nos banheiros quanto o álcool em gel, tanto para os funcionários quanto para os clientes, está sempre disponível aqui. E evitar esse contato muito próximo, tanto falar muito perto das mesas ou apertar a mão, né? Fazer o mínimo de contato físico possível para diminuir essas contaminações, né? A gente tem limpado sempre também os balcões, aumentando a frequência de mesas, porque as pessoas que sentam, elas colocam a mão lá e tudo mais. Então isso tem sido os cuidados que a gente tem tomado por enquanto.
Enquanto a população vai encontrando suas maneiras de conviver com a pandemia sem alterar demais a rotina, as autoridades também anunciam medidas para evitar a propagação do vírus. Neste fim de semana, a Prefeitura de Salvador publicou um decreto proibindo eventos ou atividades com mais de 500 pessoas. Até ontem, a Secretaria da Saúde